Professor, o senhor tem a famosa aula de introdução justamente ao sentido da vida do Viktor Frankl, né? Muita gente fala até Franklin, eu sei que está errado, que é um autor assim que, por exemplo, quando se estuda, né, os grandes manuais de filosofia ou até mesmo, né, de psicologia, não se vê tanto. Então é algo que vai ser uma grande novidade para muitos, mas que vai ajudar, né, como o título dessa live era, a entender um pouco mais o sentido da vida, principalmente num momento tão difícil, né, como o nosso agora da pandemia. Então eu peço, né, para o senhor ficar à vontade e falar aí um pouco sobre o Viktor Frankl e o sentido da vida, por favor. Um amigo meu me apresentou para a noiva dele, que é formada em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é meu amigo Luciano, ele é professor de filosofia e ele estuda muito Frankl. E ela diz, aquele da religião? E eu respondi, sim, tanto quanto Freud é aquele da sacanagem. E ela ficou muito brava comigo, né? E ela disse que aquilo que eu estava dizendo era uma leviandade. E eu disse, exatamente isso que eu gostaria de te mostrar, dizer que Frankl é aquele da religião, é de uma leviandade tosca, gigantesca, né? Na verdade, ele tem uma visão mais positiva do que Freud de religião, porque a visão de Freud uma religião, é uma visão de religião excessivamente negativa, né? Pode ser que algum fenômeno religioso se enquadre naquilo que ele descreve, mas seguramente aquilo que ele descreve não mostra a totalidade e a riqueza do fenômeno religioso. Qualquer coisa na nossa vida pode ser fonte de saúde, de rigidez, de equilíbrio, ou pode ser patológico. Eu posso ter uma relação patológica com qualquer coisa, com esporte, com a arte, com ciência. Coisas legais, em princípio, elas podem ser patológicas na forma como eu me relaciono com elas. Então, às vezes, a gente tem assim, algum mal entendido com relação a Frankl e aquilo que se divulga dele. Frankl nasceu em 1905 e morreu em 1997. Então, viveu durante o século XX todo e teve uma vida bastante longa. Com 14 anos, ele estava na aula de História Natural. História Natural é a disciplina que antecede a biologia, as ciências, e o professor ensinava que a vida pode ser reduzida a 2 processos, de oxidação e de combustão. O jovenzinho Frankl levanta e pergunta, se é assim, que sentido tem viver? E essa questão, que sentido tem viver, perseguiu Frankl vida fora. Já médico, neurologista e psiquiatra, Frankl foi parar nos diversos campos de concentração de Auschwitz e Dachau, por ter cometido o crime de ter nascido judeu, e ali ele experimentou uma das piores produções da história da humanidade. E, no campo de concentração, ele pôde retomar aquela pergunta que ele fez para o professor. Qual é o sentido da vida? Que sentido tem viver diante de tudo isso? Frankl, com 16 anos, se correspondia com Freud, depois foi discípulo de Adler. A gente poderia dizer, grosso modo, simplificando muito as coisas, que a chave interpretativa do ser humano para Freud é a vontade de prazer ou a libido ou a energia sexual. Freud é o criador da psicanálise. E para Adler, que é um sujeito bem menos conhecido entre nós, a chave interpretativa do ser humano é a vontade de poder. E Adler é o criador de uma escola de psicoterapia chamada psicologia individual. Tanto a vontade de prazer quanto a vontade de poder, elas mobilizam muito o ser humano. O pessoal de publicidade e propaganda sabe como a vontade de prazer mobiliza. Quando eu estou te vendendo uma coisa, eu não estou te vendendo uma tralha que eu produzi. Eu estou te vendendo uma experiência, eu estou te vendendo prazer, eu estou te vendendo um negócio que vai transformar a tua vida. Então, a vontade de poder, ela nos mobiliza muito. Vontade de poder, a gente assistiu nas últimas... Não precisa ser uma coisa como as últimas eleições, mas a gente vê como a vontade de poder mobiliza os seres humanos. E nem sempre as pessoas têm a ideia de que poder não é mandar nos outros. Isso eu não sou muito de Freud, mas isso eu acompanho o relator.
que mandar nos outros é fixação na fase anal. Né? A criança poder é capacidade de geração, de melhorar a vida das pessoas. Mas um dia vendo crianças de jardim de infância brincando, de repente uma bem magrinha, franzininha, olha para uma gordinha que está na gangorra e diz: fulano, essa daí estou mandando. Eu pensei, nossa, desse tamanho mandando. A gordinha vira para ela e diz: então vem me tirar. Naquela hora eu me lembrei de Adler e como a vontade de poder nos mobiliza. Só que lá no campo de concentração, Frankl mostrou que as perspectivas de Freud e de Adler, elas eram completamente insuficientes para dizer por que o sujeito passa por tudo isso e continua teimosamente dizendo sim à vida. A partir dessa experiência, Frankl escreveu uma obra em português brasileiro, Em Busca de Sentido. Essa aqui é um terceiro layout. A primeira é uma edição sulina sinodal, da segunda até a 22ª, mais ou menos, ela cinza com azulzinho e preto, fazia parte de uma coleção, e a partir da 23ª, mais ou menos, ou 24ª em diante, tem essa cara. Em inglês e espanhol ficou O Homem em Busca de Sentido, português de Portugal, O Homem em Busca de um Sentido, e o original alemão começa com reticências, e é alguma coisa como Trotzdem ja zum Lebenssagen. Eu ensaiei muito para dizer essa frase, é a única frase que eu sei dizer em alemão por enquanto. Dizer, apesar de tudo, dizer sim à vida, ou apesar de tudo isso, dizer sim à vida. Eu penso que com as versões a gente perdeu um pouco dessa originalidade, né? O sujeito tem uma experiência cotidiana, diuturna, de dor, de sofrimento, de humilhação, de morte. Qual é o sentido de tudo isso? E, teimosamente, Frankl diz que a chave interpretativa do ser humano é a vontade de sentido. É a teimosa vontade de descobrir um sentido na vida. Frankl ditou esse livro durante 9 dias, logo depois da liberdade, né? Então, é realmente uma obra... ele diz assim que ele quer, nessa obra, narrar a pequena morte da grande massa, a forma como um prisioneiro médio, um prisioneiro comum, sofre psicologicamente o campo de concentração. Ele diz: eu não vou contar a história dos grandes mártires, isso todo mundo conhece. Eu vou narrar a pequena morte da grande massa. E para aqueles que afirmam que não houve genocídio do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, Frankl diz: eu não tenho condições de diálogo com essas pessoas. E interessante que muitos dos soldados nazistas diziam assim: ó, se por acaso vocês sobreviverem, vocês não vão sobreviver, ninguém vai acreditar em vocês. Então, o poder e a tortura, ela vai muito além do físico. Então fica aqui a minha dica. Eu acho que é um livro que vale muito a pena a leitura, e é impressionante, no meu entendimento, assim, Frankl traz coisas muito contundentes, mas ele extrai dessa experiência uma visão muito positiva de ser humano. Eu acho que é uma obra, assim, obrigatória, né? Se alguém ainda não leu, acho que vale muitíssimo a pena. Tem um psiquiatra norte-americano que teve estudos importantes na área de personalidade, chamado Gordon Allport. O Gordon Allport diz que leu 2 vezes o relato de Frankl sem levantar da poltrona. Então, se ao mesmo tempo tem essa contundência, tem uma visão
positiva, fenomenológico existencial do ser humano, como um ser de grandes possibilidades. E eu acho que, mais do que nunca, a gente necessita disso. Frankl disse que cada pessoa passa no campo de concentração por 3 fases psicológicas: o choque de recepção, o dia a dia no campo de concentração, e a terceira fase, que é a libertação. Hoje eu vejo muitas pessoas fazendo uma analogia, mutatis mutandis, ou seja, mudando aquilo que precisa ser mudado, entre essas fases do campo de concentração e as fases que as pessoas estão passando na pandemia. Primeiro, o choque de recepção, aquela entrada abrupta numa realidade que parece improvável, irreal, inverossímil. Depois, o dia a dia, naquele novo cotidiano, e depois a libertação. Eu vejo muita plausibilidade aí nessa analogia. Frankl é um cara que morreu em 1997. Ele não viveu a sensibilidade diferente que a gente tem no século XXI, e Frankl usava, para o genocídio do povo judeu, a palavra holocausto. Hoje, os teóricos da Segunda Guerra Mundial e do nazismo e do genocídio do povo judeu não usam a palavra holocausto, porque holocausto é uma palavra grega que serve para... significa sacrifício aos deuses. Tu não pode dizer que a morte de um povo, né, o genocídio, seja um sacrifício aos deuses. Então, me parece que usar Shoah, que é a palavra que os judeus usam para isso, né? S-H-O-A e acento, ou então A e H, Shoah. Eu acho que a gente poderia pensar e tirar, mudar a nossa maneira de pensar. Alguém diz, são só palavras. Com palavras a gente erige mundos e coloca mundos abaixo. Com palavras a gente pode elevar e salvar a vida de uma pessoa. Com palavras a gente pode aniquilar uma pessoa. A gente faz coisas com palavras, né? É o título do livro do Oskin, que foi traduzido estranhamente por Quando Dizer é Fazer, pela Artimede. O italiano traduziu por Come fare cose con parole, como fazer coisas com palavras. Eu acho que essa é mais fiel. A gente faz coisas com palavras. E eu acho que muitas vezes é preciso a gente começar, se a gente não sabe por onde começar, eu acho que a gente pode começar pela linguagem. A gente constrói mundos com linguagem. E para a galera que diz que é mimimi, quando não é no nosso nariz, pode ser, professor Fábio, no nosso ouvido, a gente acha que é refresco, né? Então, eu acho que é bastante importante. Uma palavra que a gente precisa aprender o significado, não semântico, não conteúdo, mas na vida prática, é empatia. Eu nunca saberei o que é ser mulher. Eu nunca saberei o significado de levar cantada de machinho escroto. Eu nunca saberei o que é ser negro. Mas eu posso, sim, me colocar no lugar das pessoas. Quando eu era adolescente, eu estava com 3 amigos meus dentro de um Fusca, na frente da minha casa, no Jardim Botânico, na La Plata, e a gente tomou uma dura da polícia, eles desceram todo mundo, e só o meu amigo negro teve que mostrar os documentos. Eu era um jovem indignado e eu fiquei furioso, e o policial me disse: cala a tua boca e deixa eu fazer meu trabalho. Se fosse hoje, eu seria preso, felizmente, né? Mas quando a gente é guri, a gente às vezes se intimida com algumas coisas. Eu acho que empatia é uma coisa que a gente precisa descobrir e vivenciar, experimentar no nosso cotidiano. Bom, o senhor sabe, até pela minha afinidade com o professor Sérgio, o quanto eu acredito
nessa questão aí, vamos usar um termo bem simples, poder das palavras, né? Eu vou pela uma linha muito diferente, por exemplo, em relação ao professor Sardi. Meu estudo da filosofia da linguagem é o estudo de Wittgenstein, né? E Wittgenstein, a máxima talvez mais famosa é justamente essa, né? Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. A linguagem é a maneira que a nossa mente se relaciona com o mundo. Né? Então, por exemplo, e não só isso, a linguagem é a maneira que nossa mente se relaciona com a nossa existência. Né? Quando pensamos, transformamos nossos sentimentos, sentidos e significados numa linguagem para o nosso cérebro compreender. Quando falamos, né, exteriorizamos toda essa nossa interioridade para compartilhar com a existência dos outros. Então, a gente mudar o vocabulário é uma questão necessária para a nossa própria felicidade. Né? Então, por exemplo, abandonar determinadas palavras, substituir alguns termos porque são ofensivos para alguém. Eu sempre digo, né, a questão assim, mas é mimimi, tudo se ofende, etc. Uma das noções mais básicas é o seguinte, aquela máxima que diz assim, não faça para os outros o que você não quer que façam para ti, ela é inválida. Eu não tenho que fazer para os outros o que os outros não querem que seja feito. Eu preciso escutá-los, eu preciso entendê-los, eu preciso ter a empatia, como o senhor mesmo falaste. Eu vou dizer, o senhor falou ali da situação da negritude e a questão de ser mulher. Eu vou dizer que eu já tive uma situação de cada tipo na minha vida. E aquilo me marcou porque me fez pensar o seguinte, imagina então o que eu sofri isso todo dia. Eu uma vez... numa empresa que eu trabalhava, que era uma empresa que tinha uma relação muito bacana com o público LGBT, ainda bem, né? Eu acho isso muito bom, que é um outro público que também sofre preconceito, discriminação todos os dias, e como? Né? E como? Os transexuais, então, nem se fala, né? Eu vi uma pesquisa hoje que 95% dos transexuais não conseguem nenhum emprego fora da prostituição. Olha só, né? Se condena 95% de determinada população a um trabalho que a nossa sociedade, além de desprestigiar, né, infere todo tipo de julgamento e abuso. A expectativa de vida de um transexual no Brasil hoje, 2018 foi a pesquisa, né? Mas não certamente não mudou nada. A expectativa de vida de um transexual no Brasil é de 35 anos. Então, assim, é algo bem impactante. E a empresa que eu trabalhava acolhia, e etc. E aí teve um convidado de fora, e esse convidado ele começou a me assediar, né? E por mais que eu dissesse não, etc., continua assediando. E achando que estava agradando. E essa situação me marcou porque o que ele fez, na verdade, ali, eu via outros colegas homens fazendo com as colegas mulheres, bem dizer, todo dia. Né? E o quanto eu me senti desconfortável. Eu imaginei assim, imagina então as mulheres que sofrem isso todo dia, esse desconforto. E essa situação da negritude, eu como todo brasileiro, voltando algumas gerações atrás, vou ter parentes escravos, vou ter parentes indígenas, vou ter parentes europeus. Mas eu nunca me identifiquei como uma pessoa negra, nunca sofri preconceito racial, até que eu sofri um ataque da trupe de um astrólogo. O senhor deve saber quem eu estou falando, né? Era ali, eu acho, 2014, talvez, 2013. O meu site de filosofia hoje estava com um alcance fenomenal, muito maior do que ele tem hoje, né? E aí a trupe do astrólogo me atacou e eles... usavam como ofensa a questão racial e todos os termos chulos envolvendo isso, né? E aí eu também imagina a pessoa negra, né, que sofre isso todo dia, que não consegue determinado emprego por causa disso, que é ameaçada pela própria polícia que deveria proteger e assim por diante, né? Agradeço muito você que assistiu até aqui.
Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!